Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Vamos continuar ainda falando da teoria de conjuntos. Hoje vamos tratar sobre conjuntos iguais, diferentes e relação basicamente entre conjuntos. Então, nós vimos nas aulas anteriores o que é um conjunto, o que são seus elementos, sua representação, conjunto vazio, conjunto unitário, a relação de pertinência, que é a única relação que faz a conexão entre elemento e conjunto, e a partir de agora vamos fazer como é que você faz a relação entre conjuntos, né? Então, existem alguns símbolos matemáticos que você utiliza para fazer relação entre conjuntos. Um deles é conjuntos iguais, conjuntos diferentes, né? Conjuntos, as relações de está contido, não está contido, contém, não contém, é o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, pessoal, quando é que dois conjuntos são iguais, né? Então, dois conjuntos são iguais, pessoal, se eles apresentam os mesmos elementos. Então, se eles apresentarem os mesmos elementos, eles são iguais. Então, perceba aqui esse exemplo, 5, 2, 8 é um conjunto, está representado entre chave e separado por vírgula os seus elementos. Eu já falei na primeira aula sobre conjuntos que a ordem não importa de escrita de conjunto em algumas situações, tá certo? Então, aqui essa ordem, o conjunto ele é igual, apesar de a ordem não ser a mesma, tá? Mas tem os mesmos elementos. Essa que é a definição de conjunto igual. Então, aqui 4 e 9, aqui tem a repetição de 9. Então, lembra que você pode simplificar isso colocando somente dessa forma. Então, são dois conjuntos iguais. Aqui também são dois conjuntos iguais, apesar de ter o C repetindo, mas eu posso agrupar num único elemento, que é o C, e dizer que isso aqui são conjuntos iguais. Então, perceba que a relação de igualdade, você está relacionando um conjunto com outro, um conjunto com outro, um conjunto com outro, né? Eu sei que é um conjunto porque está representado entre chave, tem elementos e estão separados por vírgula, né? Se for mais de um. Então, a ordem dos elementos no conjunto não é importante, né? Cada elemento de um conjunto deve ser escrito de uma única vez. Então, agora, exemplos de conjuntos diferentes, você tem aqui esse conjunto, né? Tem 3 elementos, esse aqui só tem 2. Está faltando 6, então eles são diferentes. Aqui é 8, o algarismo 8. Aqui é o algarismo 88, então são conjuntos diferentes, logo eu represento eles dessa forma. Então, aqui ele diz aqui, exercício, escreva na notação mais simples os conjuntos. Então, aqui está se repetindo 4, coloco somente 4, aqui o 7. Aqui tudo C, é um conjunto unitário. Aqui você tem A, B, BCA, então é só AB. ABC, na verdade, né? Aqui o que se repete só coloca uma vez. Então, 9, 5 e 8. Verdadeiro ou falso? Então, se são conjuntos iguais, é verdadeiro, né? Porque aqui a ordem não importa, a quantidade também não. Aqui, então, você vê que tem 3 elementos, aqui só tem 2, então são diferentes. Aqui tem 8, 3, 9. 8, 3, 9 não importa, a ordem são iguais. Aqui 2, 3, 6. Aqui tem um 7 que não tem, são diferentes. São iguais aqui. Aqui são iguais. E aqui são 3, 6, 6, 3 são diferentes, tá? Qual o número de elementos do conjunto A? Então tem 1, 2, 3. Né? O x se repete, o y, mas só conta uma vez. Quanto vale x? Então, se eles são iguais, esse x é 7. Se eles são iguais, esse x aqui é 2, tá certo? Se são iguais, aqui tem 1, tem 3, tem 5, tem 7, está faltando. Está aqui o 7, o 9 está aqui. Aqui é x mais 1, se esse aqui é 8, x mais 1 tem que ser igual a 3. Logo, x tem que ser 3 menos 1, que dá 2. Né? Aqui x é 6 e y é 2. Né? Então, a soma dá 8. Tá? E agora, como é que você... Então, aprendemos a primeira relação entre conjuntos, né? Que é igual e diferente. Agora, quando você tem dois conjuntos, também dois conjuntos, só que você relaciona um conjunto menor inicialmente com um conjunto maior em quantidade de elementos, né? Você utiliza para isso a relação de estar contido. Então, estar contido é uma relação entre conjuntos onde o primeiro é menor do que o segundo. E quando eu digo menor, a quantidade de elementos do primeiro é menor que a quantidade de elementos do segundo. Então, dessa forma, você diz que A está contido em B. Caso contrário, A não está contido em B. Então, é um Czinho com um corte no meio. Tá? Então, vamos lá. Olha.
Então, digamos que A é 1 e 2, tem dois elementos aqui, ó. E B tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é relação entre conjuntos numéricos. Então, perceba que tem 1 e 2 aqui. Então, esse conjunto tem dois elementos, esse conjunto aqui tem 5 elementos. Então, os dois elementos daqui estão em B. Eu estou relacionando um conjunto menor com um conjunto maior. Logo, eu utilizo a relação de estar contido. Então, A está contido em B. Está aqui, ó. Então, aqui é uma outra maneira de representar isso de forma de diagrama. Então, todos os elementos, digamos, de A estão contidos em B. Olha. Então, o A está dentro do B. O B é esse diagrama maior e o A é esse diagrama menor, né? Então, você tem os elementos 1 e 2, e 3, 4 e 5 estão fora do conjunto A. Aqui M está contido nesse conjunto, então um elemento está dentro desse aqui, né? Então, ele está contido. Então, note que sempre você relaciona dois conjuntos, um tem um elemento, o primeiro tem a quantidade menor de elementos do que o segundo. Então, você utiliza esse símbolo, está contido. Caso contrário, não está contido. Então, aqui, ó, 2, 3 e 4, aqui 2, 3, 4, 1, e é uma sequência que vai infinito. Então, é um conjunto infinito com um conjunto finito. Então, esse está contido nesse aqui. Tá? Então, toda vez que não estiver contido, é esse símbolo com sinal cortado. Esse camarada aqui, ó, esse símbolo é o símbolo de não estar contido. Então, perceba, 5 e 6, dois elementos, só tem o 5, mas não tem o 6. Então, perceba, esse tem dois elementos, esse aqui tem 3 elementos. Então, um conjunto menor com um conjunto maior está contido, mas mesmo faltando um elemento, ele não está contido nesse aqui. Então, você representa ele por um C cortado no meio. O A não está contido aqui em BC. Olha. Esse elemento não está aqui dentro. Tá? Bem, e aí quando você tem quando é que você utiliza? Então nós vimos aqui que a relação de estar contido e não estar contido é quando você tem o primeiro conjunto relacionado com o segundo, onde o primeiro tem uma quantidade menor de elementos do que o segundo. E se for ao contrário, o primeiro conjunto tiver uma quantidade maior do que o segundo, aí você utiliza um outro símbolo que é chamado de contém e não contém. Então contém é o C invertido e o não contém é o C invertido cortado. Então, perceba aqui, olha, A e B, então são dois elementos, aqui tem A, B, C, então são 3 elementos. Esse conjunto é menor do que esse, logo A e B estão aqui e também estão aqui. Então, você utiliza a relação de estar contido. Ou eu posso escrever isso de outra forma, colocar A, B, C invertido aqui, ó. Contém AB. Aqui 3, 8 e 5 está contido nesse conjunto. Esse conjunto tem 3 elementos, esse conjunto aqui tem 5 elementos. Todos estão do lado direito e esquerdo, logo eu utilizo a relação de estar contido, porque o primeiro tem uma quantidade menor de elementos do que o segundo. Mas eu posso colocar o inverso disso. E quando eu coloco o inverso, esse C também se inverte, né? Então o C é o contrário. Fica esse símbolo aqui é contém e esse aqui é está contido. Esse eu utilizo quando o primeiro conjunto tem uma quantidade maior de elementos do que o segundo. Tá? Então aqui estão alguns exercícios. Por exemplo, E está contido em F. Eu escrevo assim. E não está contido em F. Assim. E contém F. Aqui, ó. E não contém F. Desse jeito. Copie e complete usando os símbolos está contido e não está contido. Então aqui, perceba que o primeiro conjunto aqui sempre tem uma quantidade menor de elementos do que o segundo. Logo eu estou usando, por isso que eu estou usando está contido e não está contido. Então 1 e 5 está aqui? Está contido. A e B está aqui? Não está contido. 1 e 2 está aqui? Está contido. Então perceba que eu sei que isso aqui é um conjunto porque está representado entre chaves e seus elementos estão separados por vírgula, se for mais de 1. Aqui 4 e 7 tem aqui? Não está contido. 7 e 2 está, a ordem não importa. AM não está contido. ABC, ABCD está contido. 4, 5 e 6, 4, 5, faltou 6, não está contido. E agora, se 1 e 2 está contido em 1, 2, 3, então o inverso, troca a ordem, contém.
x e y está contido nesse camarada, então o inverso é xy contém xy. 281, 281, está contido, aqui contém. É só trocar a ordem, inverter e trocar o sinal. Está contido para contém. Aqui, utilize está contido ou contém. Então, aqui perceba, olha, 3 elementos, aqui tem 4 elementos. Todos os elementos daqui estão aqui? Estão, então está contido. 3 elementos, 2, então é contém, olha. 1 e 3 contém aqui 1, 2. 3, 4, 8. 3, 4, 8, então está contido. O primeiro tem uma quantidade menor de elementos do que o segundo, então está contido. Aqui, 4 elementos. 3 elementos, então é contém. Né? O primeiro tem uma quantidade maior de elementos do que o segundo. E todos os elementos, né, que aparecem aqui no segundo estão no primeiro. 4, 9 e 1. Então, aqui só é 4, então é contém. 0, 1, 2, 0, 2, então é contém. 1, 5, 7, 1, 5, 7, então está contido. São 3 elementos, aqui são 5. Aqui é de A até X. Aqui só é A, então esse aqui tem uma quantidade maior de elementos, o primeiro do que o segundo, então é contém. 0, 2, 4, 6, números pares. Números pares são infinitos, então esse cara é menor do que esse, então está contido. Números naturais, então é muito maior do que esse camarada, então o primeiro é maior que o segundo, então é contém. Quanto vale x, né? Então, se está contido, então tem 7, é 7, ó, 7 e 8. Perfeito? 1, 4, 7. Então, tem 1, tem. Ele contém, então, se ele contém, então esse x pode ser 4 e pode ser 7 aqui, ó. Está contido, então, 0 é o que está faltando, 2 já está aqui, 4 está aqui, ó. Está contido. 1, 3, 5. Está faltando 1, tem um 3, tem um 5. Então está contido. É o x igual a 1. Está faltando. Determine x sabendo que esse conjunto contém esse aqui. Então 1 está lá, 8 está lá. Então x pode ser 4, pode ser 6. Quanto vale xy? Então x está contido. Então x, 2 aqui, 2 aqui. Ou x é 3 ou x é igual a 4 e se x for 3, o y é 4. Se x for 4, o y é 3. Uma das possibilidades, né? Só olhando aqui. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!